Bom, e aí, pressão é pouco, né, para falar em relação ao STF. Tivemos uma reunião do presidente da Suprema Corte, o Edson Fachin, o relator do caso Master, André Mendonça, para discutir a situação. O Rafael Procópio tem informação ao vivo, direto de Brasília, desse e de outros encontros também. Uma agenda movimentada do Edson Fachin nessa terça-feira, né, Rafa? Boa tarde. Pois é, Mi, Andreasa, Ivan, boa tarde para vocês, para todo mundo que está com a gente aqui no Tem Método. A gente vai destacar agora, inclusive, uma fala de hoje mais cedo, um pronunciamento do ministro da Suprema Corte Brasileira, Edson Fachin, em uma reunião com presidentes de cortes superiores aqui do Brasil. O assunto principal dessa reunião era os famigerados penduricalhos, né? Que, por um lado, o Supremo está muito enrolado com a questão do Banco Master, mas também tem feito uma espécie de ofensiva aí nos últimos meses contra a questão dos penduricalhos, mas uma ofensiva meio com cara de acordo com o Congresso Nacional que ainda não está muito bem pavimentado. Então, Edson Fachin teve essa reunião com membros de cortes superiores hoje e chamou atenção nesse discurso dele, nesse pronunciamento, que não foi muito longo, diferente de outros de Edson Fachin, mas ele falou sobre o quão saudável é o distanciamento, não exatamente com essas palavras, mas chamou que o distanciamento entre as partes e interesses políticos, ou seja, sobre aqueles que julgam e o julgador, sobre o objeto de julgo e os julgadores, é preciso que exista esse distanciamento que é saudável e que é democrático. Não exatamente com essas palavras, mas nesse sentido. Em nenhum momento ele citou o caso Master, mas como a gente está ouvindo agora, todas essas questões aqui sendo faladas aqui na abertura do Tem Método, é fácil a gente fazer essa conexão, até porque o Supremo tem estado bastante pressionado com essa questão do Banco Master, principalmente por conta desses dois nomes, desses dois magistrados, ministro Alexandre de Moraes e ministro Dias Toffoli, esse último que já perdeu a relatoria do caso Master, não oficialmente por conta dessas conexões, mas sabemos que por conta de uma preservação, uma tentativa de preservação, não só do magistrado, quanto da Suprema Corte. O fato que continua a ofensiva aí, de várias alas da sociedade contra essas ligações dos ministros com o caso Master, e no Congresso Nacional, mesma situação. Parlamentares tentam ainda pressionar de uma forma ou de outra o Supremo para conseguirem algumas liberações, para conseguirem andar em algumas investigações do caso Master, mas sem sucesso. Como foi o caso, por exemplo, dessa decisão impedindo aí tirando qualquer necessidade de liberação do Supremo para um depoimento de fato no Congresso de Daniel Vorcado. Volto com vocês. É isso, Rafael Procópio. É muita reunião, é muita falação, é muita conversa, é muita promessa, é muito blá blá blá, é muita notinha. Mas providência mesmo. Qual tomou o senhor Edson Fachin? Qual foi a providência do senhor Edson Fachin? Quando recebeu um relatório da Polícia Federal, que poderia e deveria ter 2 desdobramentos, ele engavetou de formas diferentes os 2. Ele fez essa reunião secreta em que se decidiu por esse puxadinho, destruidor do princípio do juiz natural, por meio do qual Dias Toffoli não teve a suspeição declarada, razão porque nós veremos na sexta-feira, a partir de sexta-feira próxima, sujeito habilitado a votar, a julgar algo relativo ao Banco Master, a prisão de Daniel Vorcaro, de Fabiano Zettel. Seu sócio, seu ex-sócio, ele pode votar. Ele pode até votar pela manutenção da prisão dos caras. Jogando pra galera, pode. Tá habilitado a isso. Essa é uma decisão que Fachin, em vez de ter matado no peito como presidente do Supremo e deveria ter o feito, levado para plenário, vamos votar aqui às claras. Essa reunião no plenário não poderia ter sido gravada clandestinamente, porque só se grava clandestinamente o que é secreto. Botava para votar. Vamos votar a suspeição de Dias Toffoli com base na realidade, e aí decidissem. Contra a suspeição, beleza, é do jogo, mas isso impõe a República. Isso é transparência. Isso é a própria expressão a expressão informal do Código de Ética. A transparência. Não precisa de código de ética. Bota para votar. Essa é uma decisão. A outra decisão é que a Polícia Federal, nesse relatório, apresentou indícios de crimes cometidos por Dias Toffoli. E a Edson Fachin cabia se mover para que a investigação andasse. E ele decidiu arquivar o relatório da Polícia Federal.
Então é muita reunião e pouca ação. Muita conversa e pouco produto. Quer ver outra reunião? A OAB Nacional se reúne com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, para reforçar o pedido de arquivamento de inquéritos com duração indefinida, em especial o inquérito das fake news, acordando de um sono imenso a OAB. Aos 7 anos do tal inquérito xandônico, há 7 anos a OAB vem pedir o arquivamento de inquéritos com duração infinita e com objeto cambiante. O objeto que Alexandre de Moraes quiser. Vai reformando, vai ajeitando, vai abarcando. O encontro aconteceu ontem na sede do Conselho Nacional de Justiça em Brasília. Os representantes da ordem também defenderam a apuração rigorosa dos fatos envolvendo qualquer autoridade no âmbito das investigações da chamada Operação Compliance Zero, que investiga o caso Master. Vai esperando, OAB, investigação sobre Dias Toffoli e sobre Alexandre de Moraes. Inclusive porque é preciso tomar partido, né, Andreasa? Se você for olhar as atitudes do ministro Edson Fachin, que no off, porque isso tudo é, né, a gente tem ali o acesso, né, o que foi discutido, a gente tem a fala do presidente da OAB, doa quem doer, nada será varrido para baixo do tapete, mas o que a gente vê não é isso, é o que você citou aí, né? São as reuniões secretas, eu acho até, às vezes sinto até que meio assustado com tudo isso que está acontecendo, porque eu falava hoje mais cedo com o Megali aqui na programação, de que a gente não lembra, puxando de cabeça, a última vez em que ministros do Supremo estiveram tão no meio de um caldeirão, fervendo mesmo. Muitas vezes questionados ou até alvos de pedido de impeachment por causa de decisões que tomaram em processos, né? E a gente citou aqui o Marco Aurélio Mello soltando André do Rep, o ministro Lewandowski quando resolveu fatiar a votação do impeachment para fazer com que a ex-presidente Dilma não perdesse seus direitos políticos. E foram todos achacados ali, mas por decisões que tomaram e não por essas relações. Então, às vezes, dá essa impressão de que há um tom de susto mesmo, de pavor, de o que está acontecendo e o que a gente pode fazer, porque é muito difícil lidar com coisas que nunca aconteceram antes na história da República, né? E aí essa história vai ficando mais complicada. A gente ainda vai falar ao longo do Tem Método. O Rafa falou aí, a pressão do Congresso é um negócio impressionante, porque as CPIs que queriam ouvir Vorcaro, e são 3, todas elas não conseguiram e entraram com recurso do Supremo para ouvi-lo. Aí você tinha a CPI, agora tem protocolado uma CPI para investigar Moraes e Toffoli. Imagina o nome dessa CPI, né? Só esse recado já é um negócio impressionante, né? CPI do Moraes, CPI do Toffoli, e o cerco vai fechando. Eu acho que a gente nunca tinha visto um movimento assim contra ministros do Supremo Tribunal Federal em função dessas relações, né? Eu não sei se você também lembra, puxando aí de cabeça, mas a gente tentou hoje de manhã e nunca existiu uma pressão tão grande. Então o ministro Edson Fachin, inclusive, que tem esse perfil, né, mais reservado, nunca foi de falar, nunca foi. Aí na entrevista que ele dá, ele fala, não doa a quem doer. E é isso, e é essa frase que está ecoando agora, quando a gente está vendo tentativas dentro do Supremo de cortar as asas da Polícia Federal, de mexer na Polícia Federal, de não deixar que as pessoas prestem depoimento. Então, assim, doa quem doer, quando, né? E a quem? De fato, são perguntas. Ele pouco falava, mas quando falou, deixou essa frase que está ecoando agora no meio do furacão, né? É uma situação delicada também do ministro, né? Fico imaginando como é que lida com essas questões. Enfim, só para fechar esse bloco aqui, agora envolvendo o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, essa informação, né, da colunista Malu Gaspar do Globo, de que o escritório de advocacia do governador do DF, Ibanez Rocha, firmou lá em 2024 um contrato de 38 milhões de reais com um fundo ligado à Reag Trust, distribuidora de títulos e valores mobiliários, uma instituição financeira envolvida nas suspeitas de fraudes aí ligadas ao Banco Master. Segundo a Malu Gaspar, esse contrato celebrou a venda de honorários de precatórios com a Reag. A instituição financeira foi liquidada extrajudicialmente pelo Banco Central. A nota da defesa de Ibanez Rocha diz que ele está afastado do escritório de advocacia desde 2018, que o político não tem informações sobre as negociações que foram realizadas quase 6 anos após o afastamento dele do escritório. Mas olha só, o escritório, Ivan, salvo engano, leva o nome dele, né? Então, se afastou do escritório, mas tá lá, certo?
E é impressionante, no caso, tanto na atividade privada quanto na atividade pública, o governador do Distrito Federal ele nunca sabe de nada, né? É impressionante. E dizem que do ponto de vista empresarial, eu não conheço, próspero empresário, o Ibanez Rocha, mas vendo as explicações, é obra do Espírito Santo, do milagre. Porque ele tem um escritório da advocacia, que é muito fácil dizer, é que nem o Lewandowski disse a mesma coisa. É a mesma coisa. Sai do escritório para uma atividade pública, no caso Lewandowski para ser ministro da Justiça, de Ibanez para ser governador, mas o escritório, ele deu o escritório para alguém, Ibanez? Deu para alguém? A Michele Trombelli estava passando, ô Michele, a partir de agora o escritório é teu, você toca, não tem mais nada a ver com isso. Não, né, gente boa? Se afastou, mas quem tá cuidando? Eu nem sei. É parente, é filho, é sobrinho, é irmão, é assim. No caso do Lewandowski, tinha um contrato com o Banco Master a 1 milhão, que é tudo a 1 milhão, e ele assinou porque ele não tinha atividade pública naquela ocasião, foi embora, se afastou do escritório, foi ser ministro da Justiça, mas o contrato continuou valendo. E quem estava à frente do negócio? Os filhos. Não, mas eu não tenho mais nada a ver com isso, me afastei. Para, Ibanez! Que com papo brabo! E agora governador também, 8 de janeiro, sabia de nada. Invadiram a esplanada, as sedes da República, e ele não. Eu tava dormindo, ninguém me falou nada, os meus secretários, ninguém. Não sabia nada. O incompetente é sempre o outro. No caso do Banco Master também. Imagine, contrato a 1 bilhão. O BRB botando bilhão no Banco Master. Não, fui enganado. Fui enganado. Quem fez foi o outro, o Paulo Henrique Costa, o diretor. Imagine se um burocrata faz uma operação dessa sem consentimento de quem manda na parada. Impressionante, não sabe de nada. A vida fica mais fácil assim. Em alguns casos é melhor passar por incompetente.